Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje estamos a gravar o 7º episódio cá em casa, que é na verdade o 18º da temporada. Nunca tivemos uma temporada com tantos episódios. Está a ser uma confusão para toda a gente, não é? Não, então, é fácil. A semana passada assim um episódio de uma especialista e esta semana somos nós. É fácil de perceber. Então, a semana passada, quem veio ter connosco para fazer a gravação áudio que ouviram, espero que tenham ouvido, a semana passada foi a Joana Ortigueira. A Joana faz investigação em biohidrogénio através de desperdício alimentar e eu queria perceber um bocadinho com ela estas questões do biohidrogénio, que é um tema que me interessa, mas a conversa depois foi para a academia também, que isto acontece muitas vezes nos podcasts, nos nossos episódios pelo menos, começamos num tema e vamos para outro, mas faz parte e acho que é importante também falarmos sobre esse tema aqui hoje, a questão da importância da academia, da investigação e da maneira como as coisas estão montadas. Sim, que acho que é óbvio que é importante, não é? Sabes que às vezes não acho assim tão óbvio? Acho que para a maior parte das pessoas. acham que as inovações nascem... Não é em árvores, mas a questão é... E tu ouviste a Joana a dizer isto? Ela não veio dizer o biohidrogénio vai mudar o mundo. Ela disse, aquilo que eu estou a fazer foi uma parte pequena de tentar provar um conceito de que é possível fazer biohidrogénio através de desperdício alimentar. É uma coisa mínima, sem significância energética. Mas a ciência efetivamente é isso. E a questão é essa. São pequenas partes que depois juntas dão efetivamente uma mudança, não é? Certíssimo, mas vais perguntar a uma pessoa o que é que acha de uma parte dos seus impostos ir para financiar uma miúda que está a ver se é possível extrair uma quantidade mínima de biohidrogénio dos resíduos alimentares. E a pessoa vai dizer, mas isso vai mudar alguma coisa de energia? Não sabemos se vai ou não. Então porquê é que vou investir numa coisa se não sei se vai funcionar? Porque é que investes no banco se não sabes se vais ter retorno? Mas percebe o que eu estou a dizer das pessoas não saberem se vai funcionar e portanto às tantas, eu acho que como não se compreende o que é que um cientista faz e o que é que um investigador faz, a maior parte das pessoas diz o quê? Mas anda a gastar os meus impostos para andarem a ver se há um átomo que... E não percebem que depois dessa descoberta que daqui a não sei quantos anos vai fazer com que seja possível termos energia em nossa casa através do caixote do lixo, por exemplo. Mano, nós estávamos a falar há bocado antes do episódio que se calhar não tinha assim tanto a dizer sobre isto porque eu não conheço assim tanto de biohidrogénio ou de hidrogénio, não conheço, não faço ideia, não é? Especialistas. Sim, mas nem sequer tenho, acho eu, capacidade para discutir esse tema, porque para mim é muito... está totalmente ao lado, não é? Não, para mim, ou seja, então, a ideia não é discutir esse tema, a ideia é discutir aquilo que a Joana nos disse. Mas depois o que a Joana acabou por, ou com a entrevista acabou por ser conduzida dessa maneira, que era sobre o papel da ciência e da investigação, e eu efetivamente aí tenho algo a dizer, não é? Porque sendo filho de uma investigadora, colega da Joana, para mim é fácil falar sobre isso porque vi isso a minha vida inteira, não é? E efetivamente pensei inclusivamente em ser investigador, porque não gostas de pessoas, não é? E gostas... Precisamente. Mas não adoras estudar. Mas gosto. É rápido para adoro estudar desde que seja uma coisa que me interesse. Sim. Que é um problema da minha geração. Efetivamente, da minha e da tua. O que é que te interessa, João? Diz-me o que é que te interessa. Vamos já fazer um pequeno interlúdio. Esse é o problema, é que agora vai ser uma coisa e daqui a 5 anos outra. E é muito intensamente sobre uma coisa e daqui a 2 meses é muito intensamente outra coisa. Exatamente. O que é muito giro, porque... Chama-se ADHD. Chama-se. É muito giro porque, efetivamente, acho que se consegue ter uma abrangência muito grande e uma cultura geral muito grande, mas é extenuante, não é? E isso é cansativo para quem está ao lado, imagina para quem está com isso, não é? E, pois, não é fácil. Mas pronto, isso se calhar veio da minha educação por sendo filho de uma investigadora que critica tudo, não é? E que mas ensina o pensamento crítico, isso é importantíssimo na ciência. Tudo é alvo de questão, não é? Então, mas porquê que isto é assim, não é? Isto era muito umas perguntas que se faziam lá em casa, não é? É questionar tudo. Antes de mais, questionar. E não há respostas certas. Sentido. Isso é muito complicado crescer assim. Exatamente, e não há respostas certas. A ciência está certa até estar errada. Isto para já, em termos de confiança, é horrível, não é? Então, mas estou a fazer uma coisa... Mas em termos de humildade é espetacular. Em termos de humildade, claro que é espetacular, mas em termos do nosso papel é um bocadinho... Por isso é que tu és tão averso ao risco. Talvez. Porque para ti é muito complicado, imagina, tenho uma ideia, eu sou muito de tentar explorar as minhas ideias e tentar ver se vão para a frente e testar essas ideias. E tu és muito, então isso não corre bem, eu penso, não corre bem, isso está errado, isso não é a coisa certa. Não é isso não corre bem, eu não tenho problema nenhum isso correr mal. A minha questão não é essa, a minha questão é, ok, tens esta ideia, vamos lá ver as várias consequências que pode ter.
ou tentar fazer Mas tu alguma... não sabes, às vezes, consequências antes de começar a dizer. Mas isso também é válido Claro na que não, ciência. claro que não, mas a ciência o que faz é testar hipóteses. Portanto, tu vais ter que ter hipóteses e tu simplesmente, não é simplesmente lançar uma ideia para o ar e vamos Tens de embora. testá-las. Sim, mas tens que testar hipóteses, ou seja, tu tens que ter uma consequência que tu achas que é desejável. A vida do percebes? empreendedorismo é diferente da vida na ciência e tu Sim. tens de testar hipóteses, mas tens de arriscar com coisas que não estão ainda bem definidas. Para Claro tentar que não, defini-las claro que não, no longo do caminho. mas tem que ser uma hipótese já, tens de dizer, ok, eu quero chegar aqui. Percebes? Às vezes não, às vezes Vou é testar agarrando isto. oportunidades. Não sei, eu Sim. discordo de ti Pronto. nesse aspecto. Se calhar foi na forma como fui educado, lá está, mas efetivamente para mim... Meus pais também são professores, Sim. não são cientistas, é um facto. Mas... Sim, é diferente, ainda assim, ainda sim, é bastante diferente. Sim. Se bem que o teu pai fez um doutoramento, portanto, isso em termos académicos, não é investigação, É parte investigação, teórica, mas... é mais teórico, sim. Sim, que também é importante, como é óbvio, não é? Sim. Mas Também pronto, faz mais experiências giras em laboratório. exatamente. E a Joana também. E a Joana também, sim. Portanto, acho que posso ter alguma coisa a dizer, efetivamente, e posso dizer desde já que em Portugal a investigação é uma tristeza, não é? Acho que toda a gente tem essa noção, mais ou menos. É uma tristeza. Em primeiro lugar, porque as pessoas não têm noção da necessidade que há de ter esta investigação, não é? Afinal concordas que as pessoas Sim. não têm noção do... Sim, não têm, porque há muita. Porque, vamos lá ver, a maior parte das vezes, e este caso da Joana acaba por ser paradigmático, né? Estamos a estudar coisas que podem ter um impacto gigante, mas podem ter um impacto que não tem impacto. E podem ter um não impacto é? gigante daqui a 50 anos, Exatamente. quando tiver daqui a havido 500. 50 mil estudos, entretanto, que se basearam em vários... A Joana também já se baseou noutros estudos para chegar aqui. Claro, isso a ciência vai Noutra sempre investigação, acrescentando, não é? claro. Não começa do zero nunca, há de começar do zero algumas vezes, mas a ideia é sempre começar do estado de arte, do que já vinha a seguir, não é? Isso é interessante, não é? Porque aqui nós conseguimos, mantendo este método científico e mantendo esta forma de fazer ciência, se calhar consegues estar a continuar, e isto acontece, não é? Tu estás a provar teoremas de pessoas que escreveram em 1200 e coisas do género, não é? E tu no século XX ou século XXI é que os conseguiste provar, não é? E isso é super interessante, estás sempre a pegar na história, não é? E surgir, isso até é um bocado poético, não é? E filosófico, pelo Não, meio. mas não é. E é super giro. Estás a pegar é o conhecimento humano, é um genoma humano, não é? Que está ali, não é? a mim deixa-me mais intrigada o fazer ciência no século XIII ou XIV, porque não tínhamos acesso à investigação da mesma maneira como temos hoje. Como é que eles conseguiam? Como é que não é? conseguiam? Sim, mas Como faziam. é que a teoria da gravidade foi provada? Sim, mas faziam. Claro que aí não estamos a falar de século XIII, obviamente. Sim, Mas, século XX. sim, mas ainda assim, não havia internet. Sabes? Como é que o Mas havia Einstein livros, funciona não sem é? internet? Como é que um Newton funciona sem internet? Havia livros, havia natureza, havia... O ser humano acho que se habitua muito rapidamente a tudo, que é muito interessante, não é? E nós hoje em dia estamos muito presos à ferramenta e ao smartphone e ao computador e à internet. E eu acho Mas que às vezes as há pessoas... 20 anos não havia, ok? Sim, e acho que hoje em dia estamos muito mais avessos a potencial catástrofe que foi devido a uma investigação do que antes. Por exemplo, a Marie Curie, quando estudou rádio, não tinha noção do perigo para a saúde que aquilo representava. Até que acabou de morrer, não é? Mas não tinha noção disso. Hoje em dia, se calhar, na investigação da Joana, de biohidrogênio, uma coisa mínima, aplica-se muito mais princípios de precaução Por causa disso. por causa de ter medo de consequências. E acho que essas consequências, que nós historicamente sabemos que na altura não tínhamos percebido, leva as pessoas a ter algumas reticências em relação à investigação científica. Por exemplo, bombas nucleares. Vêm de investigação nuclear. Uma consequência de uma investigação. Uma consequência de uma investigação que podia ser usada para coisas incríveis, Sim. potenciais energéticos. Não há nenhuma fenomenais. investigação científica para criar uma bomba nuclear. Até isso tem que ficar claro, não é? Sim. Investigação Descobriu-se nuclear energia nuclear e através de... Exatamente. Pronto. E com isso criaram-se bombas Sim. nucleares. E eu acho que hoje em dia nós temos essas catástrofes tão presentes que às vezes estamos um bocadinho aversos à investigação porque é melhor não mexer porque pode causar dano. Pá, sim, mas também inventaste a penicilina, também, sei lá, tanta coisa. Não, acho que a ciência é mesmo fundamental. E principalmente hoje em dia, porque tu hoje em dia tens que resolver problemas que existem agora, que te vão afetar daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, se falarmos de transição energética, como o caso do hidrogênio, se falarmos de água,
como é o caso de barragens, de hectares, de uma série de coisas. Tu tens de ter mais água potável, não é? Como é o caso de resíduos das indústrias, tens que os tratar. Como é o caso de investigação que deu lugar àquelas coisas que se põem nas fábricas para filtrar o ar antes de ir para não ir só poluição para o ar, não é? Já vir filtrada. Portanto, tudo isto nasce de investigação científica, não é? E infelizmente, embora eu acho que hoje em dia isso já aconteça um bocadinho mais, tu não vês as empresas que são as poluidoras ou que estão a fazer aquilo a preocuparem-se com isso. Porque, em primeiro lugar, não têm consequência nenhuma. Hoje em dia já têm, não é? Mas até aqui não havia. Não é? E em segundo, não vou gastar dinheiro numa coisa que não... Mas também vês muitas empresas a apostar em investigação. Sim, é o que eu disse. Hoje em dia isto já não é a norma, felizmente, não é? Embora, se tu olhares para o tecido empresarial português, que... Nós chamamos R&D à investigação, mas também se faz... Sim, mas ou ID, Investigação e Desenvolvimento. Desculpa. Sim, mas Research and Development. só as empresas maiores é que o fazem, as empresas pequeninas não fazem. Nós temos uma empresa pequenina, não fazemos ID, não é? Até fazemos, por acaso até fazemos, mas não é para resolver um problema que temos na nossa empresa, percebes? É para procurar soluções. Outras soluções paralelamente, percebes? Nós podíamos estar a inventar, por acaso até inventámos, entre aspas, uma forma diferente de fazer granel, não é? Isso é um problema da nossa empresa, não é? E nós até arranjamos uma solução para isso, mas... Normalmente as pequenas empresas não têm estas capacidades, não é? Sim, mas também a investigação científica parece-me que tem de ser financiada por mecanismos públicos. Claro que sim. Privados também, sem dúvida, Sim, sem dúvida, mas também. acho que em primeiro lugar deve haver uma... E acho que isto é um problema da ciência em Portugal, por isso é que eu acho que consigo dizer algumas coisas neste episódio. Posso dizer, pelo menos. Sim. A ciência em Portugal, principalmente a ciência pública, nunca está ligada às empresas e às pessoas. Isto é dramático, porque tu estás a fazer ciência que depois não vais patentear, que depois não vais pôr em uso nas empresas. Mas tens de patentear necessariamente tudo, é que a questão é que às vezes o patentear atrasa um bocadinho. Pode atrasar ou pode difundir. Percebes? E há uma maneira dos investigadores terem remuneração... E estás a transformar isto num problema económico. E que nós já falámos noutros episódios, transformando isto tudo em economia, é mais fácil das coisas avançarem. Ao mesmo tempo estás a perpetuar esse sistema. Sem dúvida alguma. Não é a resposta correta, ou 100% correta, acho que é uma resposta rápida. Eu acho que um cientista não devia ter de depender de ganhar dinheiro com uma patente para poder fazer ciência. E não depende, a patente não é para ele que vai ganhar dinheiro, não é? Para os laboratórios? É para os laboratórios. Mas às vezes é não para cientistas, há cientistas que ganham patentes. Mais prémios, isso até é mais prémios. As patentes se não tiverem afastados é mesmo para marcas e para... Exatamente. Sim, mas imagina, um cientista tem de ter direito. Uma coisa que me faz imensa confusão, e a Joana falou disso no episódio, que é um cientista, para poder fazer uma investigação, tem de ir à caça de bolsas. Sim. É como se tu, para fazer o teu trabalho, teres de andar... Nós fazemos isso no nosso trabalho porque em comunicação é a mesma coisa. Nós, para fazer este episódio, fomos falar com pessoas, com empresas, para patrocinar o episódio. Mas imagina o que é, para fazer ciência, ser preciso andar a bater à porta, a tentar mostrar que a pessoa é válida para ganhar um fundo. Sim, eu acho que isto devia estar a funcionar ao contrário. Em primeiro lugar, deviam ser... Isto também acontece nos laboratórios públicos. A tua mãe trabalha num laboratório público. Isto é exclusivo, é assim que funciona. Certo, mas isto faz-me uma confusão. Normalmente, e acho que nos últimos anos tem sido sempre assim, são sempre projetos europeus, portanto, que são fundos europeus, muito aquele Horizonte 2020, que agora é ter Horizonte 2030, né? Que financiam a ciência. E o que também é giro, porque normalmente não são eles que andam a bater à porta da bolsa. E estamos a falar dos bolseiros. Os bolseiros é diferente, que são quem está a começar a carreira. Começar mais ou menos, há bolseiros durante... Sim, que são bolsas de doutoramento. São bolseiros que estão a tirar doutoramento, não é? Estamos a falar de pessoas com 30 anos e 30 e tal anos, 40 anos, é um trabalho precário. É um trabalho precário. Isso é um trabalho demasiado relevante para ser precário. Não que eu acho que seja justificável algum trabalho ser precário, mas... A questão é que, como se desinvestiu muito nos laboratórios, portanto, que eram institutos, agora são laboratórios, depois muda outra vez, mas cada governo tem a sua visão perante a ciência e perante a forma como a ciência deve ser feita, então faz com que nada seja claro e faz com que estas pessoas que efetivamente podem ter um papel fundamental na sociedade não vão ter. Não vão ter porque também se cansam de viver desta maneira. Sim, tu querias ser investigador, a ver a vida que a tua mãe... Sim, mas a ver aquilo que irias ganhar. A minha mãe não é um caso. A minha mãe não é um caso porque a minha mãe tem um contrato de trabalho, está na carreira de investigação. Também tem 60 aí. Sim, está na carreira de investigação que em Portugal até é bem paga, face à média, não é?
Não é a carreira técnica do Estado, que é muito mais baixo, que é onde estão os professores, por exemplo. A carreira de investigação é tipo o dobro ou o triplo. Mas ainda assim, quantas pessoas é que entram na carreira de investigação? Pouquíssimas, e não abrem vagas. Esse é que é o drama. Eu lembro que na altura... A Joana disse isso, que tinha de esperar que as pessoas mais velhas do departamento saíssem para ela poder vir a ter uma vaga, e nem era garantido que viesse a abrir. E nem é a carreira de investigação, é a carreira técnica. Isto nem sequer é a carreira de investigação. Pá, que é uma coisa, é gravíssimo. Porque isto é um serviço público, em primeiro lugar, não é? Acho que nem se deve ser o Estado português a financiar isto. Claramente que isto tem que ser uma coisa europeia, uma rede europeia. Porque a maior parte dos projetos são europeus. Mas para ser europeu, como é que... Imagina, o LUNEG, onde está a Joana, onde está a minha mãe, eles são focados em energia e geologia, ok? Portanto, esta é a especialização deles. Eles sabem tudo sobre edifícios inteligentes, sobre edifícios autónomos. Lembro-me de ter uma vez estudado ao LUNEG para eles sabem isto tudo, ok? É uma coisa espetacular. Sabem imenso de ambiente, sabem tratar de hectares, sabem... Sim, a tua mãe teve projetos incríveis. Sim, eles têm especialidades incríveis, especializações incríveis. E tal como eles, na Europa existem outros que têm outras especializações. Por isso é que eu digo que isto deve ser visto num âmbito mais europeu. Tu és muito europeísta, isso também às vezes tem a ver. Sim, mas os projetos que eles têm são muito europeus. E a minha mãe vai muitas vezes fora porque se vai reunir com os parceiros europeus, que normalmente ou são laboratórios, ou são institutos, ou são faculdades. Certo. Pronto, são estas três formas. Certo. E muitas vezes, e isto é que é importante, empresas. Certo. Porque é muito fácil bater à porta da União Europeia e dizer eu tenho este problema. Certo. E a União Europeia vai dizer muito bem, vamos financiar esse problema. Não é fácil. E é mais fácil. Vamos financiar esse problema. E nós temos aqui uma rede de laboratórios e uma rede de faculdades. Temos uma rede de pensadores, não é? Que são pagos para pensar. Vamos então resolver este problema. E então cria-se um projeto. E cria-se um projeto que é financiado e está feito. E ali está garantido que vamos ter dinheiro para financiar este projeto. Vivem muito, há lá consultor, não é? Vivem muito à base de projetos, não é? São projetos maiores, normalmente. Mas os consultores ganham muito melhor que os cientistas. Que não tem lógica nenhuma, não é? Pois, exato. Tu foste consultor, não foste cientista. Sim, eu não sou especialista em generalidades. Estas pessoas são especialistas efetivamente numa coisa importante para a sociedade, não é? Claro que gerir uma empresa bem é importante. Claro que sim, não é? E é bom as pessoas também serem multidisciplinares e tudo mais, mas é preciso pessoas que se especializem, que sejam hiper especializadas. Exatamente. E é um trabalho tão importante que Sabes que eu achei uma coisa muito gira que a Joana disse, que era... Eu não posso muito falar, antes de começarmos a gravar, pois não sei se chegou a dizer durante o episódio, que já não me recordo, mas ela disse, eu posso falar daquilo que faço do meu trabalho, que é a tentar encontrar uma maneira de transformar resíduo alimentar em hidrogénio, mas eu não sei muito sobre hidrogénio, a minha especialização não é o hidrogénio em si. Aquilo. E isso é engraçado. Imagina, de certeza que ela sabe 300 mil vezes mais sobre hidrogénio de uma maneira geral do que eu, mas um cientista não se atravessa... Porque é do género, há tanto que há a saber sobre cada assunto que tipo, eu não vou tocar... É todo um mundo. E isso eu acho que é uma lição enorme de humildade, ela dizer... primeiro gostei desta ideia porque hoje em dia parece que cada mini descoberta vai salvar o mundo. E parece que as coisas... potencialmente pode Sim, mas parece que as coisas são vendidas assim, sabes? E ela chegou para mim e disse, bem, isto é só um teste, a ver se funciona... Ela não... Fui eu até que puxei mais por ela nesse sentido do que ela própria a dizer, que foi... eu dizia, então, mas isto tem potencial de nós podermos vir o desperdício ser todo transformado em hidrogénio e a nossa casa e tudo mais. E ela, bom, sim, eu não posso dizer ainda isso, mas eu estou a testar para ver se é possível, se quer chegar... Acho que é uma lição incrível porque hoje em dia toda a gente acha que descobriu a pólvora. Nós próprios, com as embalagens circulares, andamos como se tivéssemos descoberto... básica. É uma ideia simples, nós simplesmente executámos. Não, sim, mas é básica. Pronto, e foi executada. E eu estou muito orgulhosa do projeto. E nós estamos muito orgulhosos de que possa mudar efetivamente as coisas, também porque encontramos os parceiros certos para fazer mexer. Mas, que tiveram a fazer investigação e desenvolvimento. Que tiveram a fazer investigação e desenvolvimento, exatamente. E nós também tivemos com esse projeto. Mas é interessante ver a humildade extrema a que alguém que faz investigação tem, que é mesmo aquela curva de aprendizagem, sabes? Que é, quanto mais sabes sobre um assunto, mais sentes cá a aprender sobre esse assunto. E eu acho quase que devia haver uma... Eu não quero inventar disciplinas porque sim, mas uma espécie de uma atividade letiva nas escolas que mostrasse às pessoas como é estar a fazer investigação. Que ensinasse os miúdos a fazer investigação. E tu podes dizer, sim, mas isso pode estar presente em todas as disciplinas. E pode. Mas as disciplinas têm o seu currículo, têm de ser cumprido. Mas tu nas faculdades, quando vais tirar o mestrado, tens essa disciplina. De investigação? Sim. Não. Que é uma treta. Tens uma preparação para a tese.
Sim, que é basicamente aprender a fazer pesquisas no Google e em bibliotecas. Isso é na tua faculdade, desculpa, mas na minha não. Na técnica há de ser diferente. Sim, não, desculpa, mas a minha tese de mestrado Estiveste na foi... Nova, era isto. Eu fiz uma tese no técnico e uma tese na Nova e foram muito diferentes, mas também o âmbito das mesmas era muito Sim, diferente. mas Uma foi muito mais académica. A disciplina de preparação não é tive isto, nas né? duas, só tive no técnico essa disciplina. Ok. Sim. Ok. E pronto, mas lá está, olha, por acaso o técnico é um exemplo engraçado. Uma disciplina de métodos de investigação científica. Acho que seria importante. A maior parte das pessoas não sabe sequer perceber se um estudo científico tem qualidade. Imagina, isto para mim é uma coisa... A validade daquele estudo, não é? A validade do estudo. Não viu... É diferente a ver, por exemplo, às vezes as marcas, e tu sabes disso, porque tu também trabalhas muitas marcas antes de chegarem a mim, passam por ti. Não sei se sabiam disto, mas o João é que faz essa parte do controle. Triagem. De triagem. E às vezes há marcas que querem que eu diga que este ingrediente é melhor do que isto. Tipo, ingrediente absolutamente consensual e banal. E pronto. E eu peço os estudos para ler. Isto aconteceu há pouco tempo, por isso é que me estou a lembrar. Eu peço para ler. Eu digo, isto são 2 páginas, em que uma das páginas é uma imagem, não foi publicada em lado nenhum, não foi revisto por pares, não houve uma amostragem significativa, não há aqui nada que me diga que isto é um estudo válido. O que tu quiseres. Agora, isto é marketing, não é investigação, não é um estudo que diz. Sim. Acredito que tivesse baseado em investigação, não mostraram, não é? Mas é essa, sim, mas lá está, mas se não mostram, não dá. Com 2 linhas bibliotecas não dá. E às vezes espanta-me que as pessoas, como sabem tão pouco disto, no outro dia tive uma senhora a comentar nos meus vídeos, aquele vídeo que fizemos sobre já foi há uns meses, sobre os produtos menstruais reutilizáveis, já foi há uns meses depois desta gravação, em que dizia que o silicone fazia mal, que estava provado que o silicone fazia mal e portanto eu estava a passar desinformação. E eu disse-lhe, mas onde é que deu isso? Ela tem vários estudos. E citou-me a Wikipédia. Pronto. E depois, imagina, houve outra seguidora que comentou e mandou um estudo do PubMed de uma revisão sistémica com 50 mil mulheres, com a revisão de não sei quantos mil estudos a mostrar que era seguro, e a pessoa continua a bater na tecla a dizer, não, mas eu tenho um estudo. Não, amiga, não tenho um estudo, tem uma frase do Google. Wikipédia. Não sei se era do Google ou da Wikipédia, mas pôs-me tipo em aspas e eu fui procurar e tipo... Então, eu acho que há tão pouca educação para o sentido crítico. É isso, é o sentido crítico. Da informação que recebemos. É o sentido crítico, é o questionar tudo. Não é? Mas é difícil viver assim também. Não é difícil viver assim. Por outro lado, nós não estamos num mundo cheio de informação e temos de aprender a filtrar cada vez mais. Então, isto se calhar na nossa altura, em que ainda estávamos a dar os primeiros passos na democratização do acesso à internet, não era normal em casa ter-se internet. Sim, não tinhas acesso a essas informações. Não tinhas. Eu tinha internet no escritório do meu pai e ia para lá fazer às vezes, lembro-me de fazer um trabalho sobre as koalas, estás a ver? Aqui procurar. Mas eu ia à biblioteca com a minha mãe. Claro. Pronto. Então, hoje em dia a informação chega-nos de tantas maneiras e tão rápida, por isso é que eu sou tão fuinhas em cada vez que digo uma coisa nas redes sociais, ou pelo menos tento fazer isso e quando não faço, espero que me chames à razão e que me chamem à razão, que é, se eu faço uma afirmação, eu tenho de a ter suportada. E não está suportada por uma fase do Google. Está por uma base de dados credível, e podemos discutir se é mais ou menos credível, mas segundo aquela indicação que está bem construída, embora existam outras que possam desmentir, é isto que sabemos. E podemos saber uma coisa hoje e saber outra amanhã. E a maior parte das pessoas é bombardeada com a informação todos os dias e não sabe fazer uma triagem. Mas e por isso é que eu digo que é preciso investir nisto. Tens informação para tudo, não é? E tens informação que corrobora tudo aquilo que tu quiseres dizer, não é? Tudo. E é importante aí ver efetivamente a validade dos estudos e dessa... Mas é isso. É preciso a pessoa conseguir abrir um estudo. Sim, porque eu acredito que existam centenas de milhares de estudos a dizer que a Terra é plana. Mas não é. Acreditas que existam? Acredito. Publicados em revistas científicas? Não sei se é... Não. Isso duvido muito, não é? Mas há de haver 1 ou 2 a tentar provar a hipótese. Acredito que haja 1 ou 2. Não, acredito que haja vários a tentar provar a hipótese. Sim, isso existe. E a não provar. E a não provar, não é? Pronto, okay. Mas estes estudos, estas informações estão disponíveis para toda a gente. Agora vamos ser bombardeados por terraplanistas nos comentários que nos vão dizer: olhem este vídeo do YouTube! Não aceitamos vídeos do YouTube. Se eu andar 100 km para a minha frente, eu não vou cair. Pois. Exato. A Terra é plana, de facto. Exato. Pronto, eu não ando assim. Mas se nos mandarem os DOIs de artigos científicos que digam eu tenho todo o gosto, e estou a dizer isto com a maior das convicções, tenho todo o gosto em ler. Eu não. DOIs.
publicações. Eu nem E preciso. depois avaliar se são revistas credíveis ou não. Depois há aqui uma Sim. questão que depois a Joana também Pagares falou. para estar lá. É que paga-se para estarem em revistas científicas. É um negócio brutal. É inacreditável. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo fazer comunicação sobre a sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada do podcast, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós e que nos decidem apoiar. Esta temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. A verdade é que eu sou investidora a nível pessoal na GoParity e um dos projetos em que já investi foi o projeto da iluminação urbana Smart, que é um projeto que pretende transformar a iluminação de algumas cidades para ser LED, mas também inteligente. Isto significa que a iluminação que está a ser controlada consoante a luz existente e os horários do dia, mas também consoante a passagem de pessoas e de veículos, ou seja, não tem de estar sempre ligada só quando é necessária. Isto, claro, leva a reduções muito significativas do impacto carbónico, estamos a falar de menos 80% de energia consumida, mas também há um aumento da segurança nas ruas, porque podemos estar a iluminar ruas que, quando há pessoas, as luzes acendem-se, tornando o ambiente muito mais seguro. A iluminação inteligente e os sistemas artificiais de inteligência e tudo o que é automatizado é apenas um dos muitos exemplos que vieram de anos e anos e anos de investigação. E como estamos a falar sobre este tema, nada como voltar ao nosso episódio. O facto de pagares para um estudo, claro, depois, e a Joana também disse isto, que é, não significa que tu só por pagares entras numa revista, mas tira-me para mim aquela idoneidade da ciência de ser, está acima de chantagens e de... Mas há aí um drama ainda maior, que não é só tu pagares para poder ser publicado. É tu avaliares, por exemplo, faculdades por número de publicações. E tu aí estás a publicar coisas que não servem para nada. Efetivamente não estás a acrescentar quase nada. Sabes que este ano houve um cientista espanhol que foi, não sei se não chegou a ser preso, porque publicava tipo 50 estudos por semana e não publicava, não é? Era tipo inteligência artificial. Claro. E publicava, na verdade publicava, percebes? Sim. Era o cientista com mais publicações, não sei o quê. Sim. Imagina, isto Claro. não quer dizer nada. Claro, a relevância é de produzir estudos em massa é nula. É isso, e depois vais exprimir aquilo e não sai nada dali, não é? Mas acho que há muita pressão também para professores na academia. Imensa, porque... Eu lembro-me que a minha tese de mestrado as pessoas estavam a queriam publicar. publicar. Mas a minha era boa, vá. Mas eu não digo que não, mas imagina, publicares uma tese de mestrado de alguém com 20 anos, Não significa que não possa acontecer, existem pessoas não, claro que sim, mas que podem estar a contribuir para a mudança do estado da arte. sem dúvida alguma, mas probabilisticamente tu precisas de mais tempo, não é? Não é uma tese de um ano que vai... Eu até às vezes, sim, isso eu percebo, mas a questão Não é? é que a mudança Não do estado quero da arte às generalizar. vezes pode ser muito pequenina e é na mesma uma contribuição. Eu não quero generalizar, e claro que sim, não é? Mas às Eu tantas fiz duas teses, uma Sim. eu sinto que contribuiu e a outra não. Sim, mas e ambas podem ter sido publicadas, não é? Sim. E às tantas tu precisas ter aqui algum critério, algum filtro, alguma coisa que diga, calma, mas muito bem, queres publicar as teses? Acho ótimo, estás a contribuir para o estado de arte, muito bem. Mas se calhar isto vai para um outro repositório, se calhar isto não é um repositório geral É uma biblioteca da faculdade. Exatamente, não pode ser uma coisa assim tão amplamente divulgada, porque aquilo para já, em testes de faculdade... Mas é identificado que é feito no contexto de uma tese de faculdade. Eu sei, mas... E há teses ótimas. Eu tenho um amigo meu que estava em Milão, está a Sim. fazer uma tese sobre uma inserção de um chip no coração. Uma cena incrível. Sim, mas não vai ser na tese de Biomédica. mestrado que vai conseguir fazer Era um isso, doutoramento, percebes? no caso. Mesmo no doutoramento acho difícil, vai ter que ser a seguir, não é? Mas Um pós-doc, ou o que isso seja, eu não concordo. Eu acho que tanto mestrados como doutoramentos Não. podem contribuir, nem que seja um bocadinho, sim, para a seguir sim. outra pessoa a pegar nessa tese, É porque isso, é isso que é mas fazer é ciência. isso que eu estava a dizer. Ele não vai conseguir provar isso, não vai conseguir fazer isso só com o doutoramento, vai ter que ser a seguir. Ou vai ter que ser alguém a seguir a Mas pegar calma, nisso, tu provas alguma coisa numa tese. Sim, Depois sim, provas sim. outra a seguir baseada nessa. Sim, Mas a sim, primeira sim. foi válida, a primeira é a ciência. Sem dúvida alguma, tudo é ciência, não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer ciência, que, tudo o que tu- mais ou menos, eu já vi nas teses de mestrado de gestão, acho que considerar aquilo ciência é um bocado Depende das teses. depende de imensa coisa. Mas a verdade é que as faculdades, a pressão delas é vamos fazer teses, vamos É a vamos desculpa do publicar. João para ter feito 2 mestrados e nunca ter feito a tese. Não é desculpa, por acaso, é um bocadinho, porque ambas são na área de gestão, não é? Portanto, pronto, tenho essa desculpa, mas estás-me a distrair.
Não estou distraído, pois tem cheque. Não tenho problema nenhum com isso. Acho que ainda queria acabar uma tese, ainda queria fazer uma tese, como já te disse, mas Vais darem louco. provavelmente Acho que vou deves, dar em louco, acho que deves. mas queria fazer uma tese. Mas queria alguma coisa que efetivamente fizesse sentido. Mas eu vi, Mas há muita pressão nas faculdades. é eu vi facto. muitas teses, pá, que eu olhava para aquilo e pensava, pá, tu não podes chamar isto uma tese de mestrado, nem nada que se pareça. Isto não tem. Mas isso eu acho que não também é? tem a ver com o facto de hoje em dia nós queremos muito ir atrás do canudo em tudo. Sim, E é então isso. generalizou-se de tal maneira, ainda bem que há a generalização do acesso ao ensino superior, mas agora é quase que obrigatório. E o episódio passado tu falavas como não era necessário a pessoa ter um curso superior para trabalhar não e é. ser muito boa numa coisa. E não E é. em Portugal nós vivemos muito atrás do curso superior. Mas efetivamente, para investigação científica, Claro, para aí, precisas. claro. Aí precisas. Porque aliás, é para isso que tu precisas de um curso superior. Certo. Porque para quase tudo o resto, estou a generalizar e mal, para muitas outras coisas tu não precisas. Claro que precisas de um engenheiro agrónomo para falar de agronomia, mas se calhar um agricultor com 30 anos de experiência sabe mais do que um engenheiro agrónomo. Não, calma, sabe coisas Percebes? diferentes do engenheiro Sabe, agrónomo. pelo menos da terra dele, há de saber mais. Claro que o engenheiro agrónomo tem toda uma... Não. Discordo em absoluto. Não, saber empírico é muito importante. Sabem coisas diferentes. Não é mais nem menos. Nós é que gostamos de categorizar as pessoas numa escala hierárquica. Verdade. Acho Porque que não sim. tem a ver com isso. Acho que sim, acho Um que agricultor sabe mais, provavelmente, de... Olha, isto vai-se fazer assim, que é mais prático fazer assim, sabe mais daquilo que facilita a o vida. saber empírico. E é o Sim. saber empírico e do Sim. tempo, e olha, e vê, e sente. Sim, e diz, sim. isto do ano passado não estava O assim. outro tem um conhecimento O técnico. outro tem um conhecimento técnico estrondoso Se e tu ambos fizeres esta planta, complementados. vais fazer com que este nutriente fique na terra. O outro se calhar vai só saber, olha, se eu puser isto, na próxima colheita vai ser muito melhor. Não tem a São parte coisas técnica diferentes. do saber. Eu acho que esta questão de hierarquizar e estratificar a nossa sociedade como os que sabem mais e os que sabem menos é completamente destrutiva, porque nós devíamos Certo. estar a aprender uns com os outros. Há pessoas que são certo. muito mais qualificadas para estar na terra e têm muito mais capacidade de fazer esse trabalho, e há outras que são muito mais qualificadas para estar a ler o dia todo sobre a investigação. Sem dúvida alguma, não- E tu não precisas desta massificação de cursos superiores, que a maior parte deles não aprendes nada com eles, não é? Simplesmente serve para uma coisa, que é para as estatísticas, não é? E depois... E para teres um check. Mas tens um check que depois, em termos práticos, te serve de nada. Tiveste a gastar dinheiro dos Eu teus tenho pais. 2 mestrados Sim, e não trabalho neles, mas foram importantes. Não estou a criticar nada disso. Só estou a dizer tu vais estar a gastar dinheiro dos teus pais, dinheiro do Ou teu. Estado, dinheiro dos contribuintes, o teu Ou teu, eu dinheiro. estava a trabalhar quando fiz o meu Sim, o segundo teu mestrado. dinheiro, seja o que for, estás a gastar dinheiro e recursos para uma coisa que depois te vai servir zero para a vida, não é? Nunca serve zero, mas vai ter muita pouca praticidade, não é? E acho que Acho que depende do que fizeres das coisas. Acho que é preciso um autoconhecimento enorme. mas Eu sei que eu num laboratório não seria feliz, por exemplo. Sim. Mas seria muito feliz a fazer revisões sistemáticas, por exemplo. Sim. Pronto, mas onde eu queria chegar é que a educação tem que ser repensada muito seriamente, porque depois vai ligar à investigação e vai ligar à academia, não é? Porque são profissões muito válidas e que fazem muita falta, tal como fazem um canalizador e um eletricista, não é? Toda a gente faz falta, não é? Todas as E a profissões Joana fazem faz muita falta, Sim. porque eu estou muito expectante Sim. que um dia, se um dia nós chegarmos ao ponto em que o nosso caixote Que a de tua lixo compostagem, em vez de ser tem uma espécie de compostagem, central de transformação de matéria orgânica em hidrogênio, eu vou lembrar muito da Joana. Sim, que será incrível, não é? Isso era incrível. Imagina o que seria tu, assim que deitas as coisas para um depósito, tu estás a produzir energia para a tua casa. Sabes que isto existe com geradores, acho que é biometano, que é com estrume dentro de um saco preto fechado. Eu vi isto a algures, que está Também a acho que eu produzir vi, sim. metano e esse metano é usado para gerar energia. Ok. Portanto, na verdade, não é como o do hidrogênio, mas há de ser um processo sim. relativamente semelhante. Sim. Imagina o que Achamos seria, nós. até porque o hidrogênio tem um potencial enorme de armazenamento. O armazenamento de hidrogênio tem muito Sim, potencial. sim, muito Então mais imagina, do que uma nós andamos bateria. aqui a ver as baterias, não sei o quê, para Sim, conseguir acumular energia solar em casa. Isso é O como hidrogênio for- acumula mais em menos espaço, então, quer dizer, ainda não... E esse Estima-se que biohidrogênio, possa vir a... esse biohidrogênio é hidrogênio, tal como o hidrogênio verde, o hidrogênio cinzento, o É um hidrogênio tipo de azul, hidrogênio é diferente. hidrogênio, ponto. Mas eu simplesmente ponho isso numa fuel cell e ele funciona, certo? A ideia Em teoria. é dar-te energia para a casa. Sim, mas Por imagina, acaso, não sei se é para a casa, mas tu consegues abastecer um carro movido a hidrogênio com isso, ou não? não sei. Eu acho que em teoria sim, é hidrogênio. É hidrogênio, portanto é um H2, não é?
ponto. À partida, sim. Imagina, hidrogênio rosa é hidrogênio feito através de energia nuclear, o verde, energia renovável, o cinzento, gás natural, preto, carvão. Então, à partida, este é só mais um tipo de hidrogênio. Mas há de ter aplicações diferentes, não é? Depende da escala, não sei, depende da escala. Sim, de hidrogênio. Pois, Tu aqui diferes é a forma como ele foi extraído, porque o hidrogênio acho que não existe sozinho, não é? Ou existe sozinho, não é? O hidrogênio Uma existe, molécula, pode estar em gasoso, pode estar... mas não está sempre em consubstanciação com outras moléculas? Não tenho certeza. Não? Tinha essa ideia, Eu acho que pode ser existe totalmente hidrogênio errada, não é? em estado Eu sei gasoso, em que estado a melhor líquido. forma de extrair hidrogênio é fazeres da água, né? Extrair da água, porque Eletrólise inversa. separas o hidrogênio do oxigênio, não é? É H2O, tiras o O e Exatamente, ficas com hidrogênio. exatamente. Mas essa acho que é a melhor forma, Não sei se é a melhor Ou forma. a mais básica de se pensar, pelo menos. Acho que é mais não fácil de explicar. Sim, Concordas, exatamente. Mowgli? Exatamente. Acho que é mais fácil de explicar, porque H2O é água, tiras o O e ficas com H2. Acho que é mais fácil de explicar, mas não sei se é mais se é mais eficiente, honestamente. Não faço mesmo ideia. Mas acho que a ciência depois também tem aqui um outro problema. Voltando um bocadinho atrás. E a academia e a investigação. Que é, tu estás a pagar esta gente toda para investigar, para criar coisas, soluções que vão potencialmente mudar alguma coisa. E normalmente a aplicação prática disto é uma empresa pegou nessa solução e vai-te vender essa solução a seguir. Quando tu já pagaste por esse desenvolvimento. E isso é que pode eu acho ser que a ciência devia ser open source. Não, nem é a ciência que está a ser paga. Tu fizeste a ciência toda, tu pagaste essa ciência enquanto contribuinte através dos teus impostos, não é? E depois chega uma empresa que tem um papel importantíssimo porque vai difundir aquela solução, Vai fazer com que mas seja vai receber útil. dinheiro. E vai fazer com que seja útil, mas vai receber dinheiro. E isto pode às vezes ser assim um bocadinho... Eu não acho mal que a empresa receba dinheiro por utilizar ciência para fazer um produto ou um serviço bom. Sim. Acho mal é se imputar custos de ID que não teve. Mas quando as empresas também fazem investigação e desenvolvimento próprio, têm de imputar estes custos. Sim, claro, mas eu só queria chamar a Estás a atenção pensar em para indústria isto. farmacêutica, eu acho. Sim, eu só queria chamar a atenção para isto. Que até pode ser assim um bocadinho hipócrita, não é? Hipócrita é injusto, não é? Pensar desta maneira. Eu acho injusto, porque imagina, se a empresa pagou investigação e desenvolvimento, acho justo que impute esse custo no produto ou no serviço. Se a empresa não pagou e utilizou formas abertas de fazer ciência, então acho que não tem de imputar esse custo porque não o teve. Sim, mas a questão é, efetivamente... para ter acesso à investigação científica, tens de pagar. Sim. Isto não faz sentido nenhum. Sim. Não faz sentido eu ter de pagar para ler um estudo. Por isso é que eu gosto de plataformas como o Sci-Hub. Sim. Porque se eu quero aprender sobre um assunto, eu não quero ir ao Google. Certo. Eu quero ir ler, porque mesmo notícias de jornais, às vezes bastante prestigiados, só dizem balelas. Sim. Não é? Porque o jornalismo também, às vezes, é subsidiado por marcas e também interessa. Os lobbies da indústria petrolífera propagaram-se pelas mídias. E se eu não tenho acesso à investigação científica, como é que eu vou saber que aquilo é verdade ou não? Claro. E no caso, a Shell até fingiu, tentou passar coisas que não eram verdade. Esse teu fact-check não tem que ser o leitor a fazer, acho Não, mas imagina. Ou não deveria ser. Se eu não, Ou seja, se eu não tivesse... este fact-check devia estar embutido em todas as notícias. Mas, por exemplo, eu faço notícias, para tudo. eu faço comunicação. Sim. E eu não tenho carteira de jornalista, mas faço comunicação. E ponho as referências a tudo. Eu tenho de fazer o disclaimer que se alguém quiser ler os estudos, que me peça para eu enviar. E eu não posso fazer isto, supostamente. Mas deves? Eu tenho de pôr lá os estudos, mas eu não vou... Eu posso inventar o nome de um estudo. Posso inventar um DOI que não existe. E a pessoa pode não conseguir ir ler. Não estão disponíveis. E melhor, até eu posso dizer que o estudo disse uma coisa e a pessoa, como não tem acesso ao estudo, não consegue ver. Tem acesso a um abstract. Sim. E, portanto, isso para mim faz zero sentido. Sim. Porque isso não é transparente, não é? Mas se eu tivesse de pagar por todos os estudos que ando a ler para fazer o que faço, e tivesse de imputar isso às pessoas que querem consumir informação, nunca na vida conseguiria fazer uma página gratuita e nunca na vida chegaria a tanta gente porque ninguém tem poder para pagar este tipo de informação, percebes? Sim. Bem, estamos a falar de uma coisa, de uma plataforma, hoje em dia com a inteligência artificial, a parte da filtragem torna-se muito mais célere e muito mais rápida e com muito menos necessidade de intervenção humana, portanto que eu acho que devia ser o maior custo, que deve ser o maior custo desse tipo de plataformas, não é? É perceber se aquilo está apto a estar na plataforma ou não.
Portanto, estando resolvido esse problema, é um problema de servidores. E servidores, meus amigos, se não É que é... depois se me dissesses, Não é por aí, não é? tu tens de pagar para estares num artigo porque tem de se pagar a todos os revisores que vão ler o teu estudo. Não é isso que eu estou a dizer. Com a inteligência artificial hoje em dia, tu já fazes esse processo muito mais Não, mas automatizado, mesmo não é? que não faças isso, Sim. mesmo que digas, é para pagar aos revisores, tudo bem, mas os revisores não estão a ser bem pagos. Pois não faço ideia, não faço Então, mais pequena ideia. quem é que está a ficar com tudo, percebes? E porquê fazer gatekeeping da ciência? Sim. Eu não consigo entender. Não, eu sei que há um negócio à volta das editoras de ciência, mas caramba, há negócios que não podem continuar. A extração de petróleo também não pode continuar. Eu não sei, eu espero que venha alguém que discorde em absoluto e acha que é muito importante existir o Elsevier da vida e existir, porque também, claro, porque também fazem promoção da ciência, porque depois também eles próprios se tornam, a revista Nature é uma referência, a revista Lancet é uma referência, o PubMed é uma referência para artigos de saúde. E isto também tem a sua validade. Mas que cobrem razoavelmente. Eu tenho de ler, às vezes, 20, 30 estudos para chegar a uma conclusão, para fazer um texto de 30 minutos, de 30 segundos. Se eu fosse pagar cada um, eu gastava milhares de euros. Não é razoável. Mas e depois, as únicas pessoas que têm acesso a estas subscrições é a faculdade. Sim. E se eu não estiver inserida numa faculdade, como é a minha vida? É mais ou menos aquilo que era feito pela igreja há uns tempos, sabes? De só o aquela malta. gatekeeping. Só a malta que pertencesse ao clero é que podia ter acesso à ciência e à informação. Nada contra, tivemos padres incríveis que foram cientistas, mas teve de acabar. Claro. Porque a ciência não é só para uma elite. Não pode ser só para uma elite. E era pior, não era só a ciência, era saberes ler. Não, a educação. Sim. Mas, ou seja, não pode, assim como felizmente se tornou mais aberto, e atenção que bibliotecas do Vaticano são fontes inesgotáveis de sabedoria e que está a ser um trabalho incrível de digitalização do acesso a tudo, que é espetacular, obrigada, Valentino. Mas a verdade é, isto tem de ser genérico, não pode ser só, de repente, uma entidade que já foi criticada por estar a fazer mal, e bem, ainda bem que foi criticada, e de repente mantém-se toda uma estrutura que tenta fazer dinheiro à custa de impedir pessoas de aceder à educação. Como? Como é que não... Se quiserem manter mais ou menos o sistema rentável para as editoras, então que haja uma FII que os governos pagam para toda a população poder ter acesso à ciência. Isso é super fácil de fazer, na verdade, não é? É só pagar. Sim, imagina, dividir por todos, dá o quê? €1 a cada um? Sim. Percebes? Tipo, a tapa é mais cara. A tapa é mais caro. Seguramente. Percebes? Sim. E precisas E de vai ter bens poluir a públicos. seguir. E tens de pagar a mesma para andar de avião. Exatamente. Portanto, Então, dá desculpa que as pessoas das ilhas pagam menos, mas tipo, que paguem menos na mesma, mas paguem menos o quê? pagam menos viagens, porque quem mora nas ilhas tem direito a ter um preço. Mas isso já é subsidiada mesmo. E subsidias uma privada, uma pública, é certo, igualzinho. certo. Portanto, estou a dizer, nós gastamos dinheiro em tanta coisa. Mas uma privada é mais barata. Sim, mas gastamos muito pouco em educação, percebes? A questão aqui é, isto é crónico, gastamos pouco em educação, gastamos pouco em ciência e depois nós saímos a ser patota. Não é? A educação é fundamental. Acho que é mesmo... Aliás, o Drawdown também diz isso, não é? É mais educação feminina, não é? Mas a educação como um todo também é um... Sim. O acesso sim. à educação feminina, não é? O Drawdown fala de educação como um todo e fala especificamente de educação das mulheres, sim. Exatamente. E que faz sentido, porque... Eles juntam, eles dizem Health and Education. Health and Education, ok. Educação e saúde, desculpa. Sim, também é importante, obviamente, a saúde, não é? Como é óbvio, mas... Não, mas é porque está no mesmo âmbito. Educação e saúde feminina está dentro do mesmo... Mas é feminino, não tem... Tens educação e saúde, mas especialmente direcionado para as meninas e mulheres. Isso é porque estamos a falar de África, reprodutiva. da Ásia, etc., que não têm os cuidados que a Europa tem. Em Portugal tens muito pouco acesso a... Sim, tens muita coisa para fazer, sem dúvida. Muita coisa para sim, fazer. sim. Na educação, Eu sei que sim, na eu sei que sei. educação sexual e reprodutiva. Eu sei que sais, eu sei Há que muita tens. coisa para fazer. Mas ainda assim, não há um país Mesmo no africano, planeamento, não é? mesmo no planeamento tens muito ainda a mudar. Portanto, imaginem em sítios onde ainda há uma mudança cultural e há uma Sim, isso é mudança muito mais social. difícil, sim. Portanto, É muito ainda há mais muito a difícil, fazer. sim. Mas sim, eles falam de educação e saúde num âmbito lato, mas mais focado com o empoderamento de meninas e mulheres. Sim, mas acho que a educação, no sentido lato, é efetivamente crucial, não é? Para ensinar sentido crítico, para ensinar as Sim, de pessoas a facto, eu estou pensar. aqui, isto é problemas de primeiro mundo, ando aqui eu a chatear-me porque não temos acesso a estudos científicos publicados. Sim. E há pessoas que não têm acesso a Mas informação sobre como é que funciona o ciclo menstrual. Mas tudo é válido. Tudo é válido.
Isso tudo é válido. E esse acesso é super básico de dar hoje em dia, não é? Tu pões um tablet à frente dessa pessoa. Mas olha e um exemplo acabou, ótimo sobre não é? isto. A Patrícia Lemos, do Ciclo Perfeito, ela faz um trabalho incrível de informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Incrível. Ela não está inserida numa faculdade, não está inserida numa unidade de investigação. Se ela tivesse de pagar todos os estudos científicos que fez, o livro dela vendia-se para aí a 3 ou 4 mil euros. Pois. E isto assumindo, os livros, isto assumindo que tinha uma tiragem enorme. Percebes? É isto que me tira do sério, que há pessoas que não estão dentro do âmbito de investigação, mas fazem um trabalho fenomenal. Mas aí as editoras têm um papel também, não é? As editoras dão-te 10% de margem de um livro que tu escrevas. Sim, mas têm que pagar essa investigação, não é? Não pagam, João, sabes disso, não sabes? Eu disse têm de. Não Sabes estou a dizer que fazem. Tu sabes em primeira mão que não Eu estou a fazem. dizer é que têm de. Certo, mas uma editora, quando muito, dá-te um avanço num livro que te vai render 2 mil euros numa primeira tiragem e que demoraste às vezes 2 ou 3 anos a escrever e que não dá sequer para pagar o primeiro mês de artigos científicos lidos. Pronto. As editoras não pagam isso. Pronto. Essa é a questão, é que eu acho que o mundo editorial tem de mudar. Porque a partir do momento em que a pessoa que escreve, no caso dos cientistas, escrevem um artigo científico e ainda tem que pagar para publicar, se pensarmos num escritor, a maior parte dos escritores, se não ganhar assim uma fama louca, está a pagar para trabalhar, porque tem de ter um emprego ao mesmo tempo que escreve um livro. Eu não podia imaginar que algum dia vou viver de ter escrito um livro, não é? Sim, mas a J.K. Rowling nem o Dan Brown, não é? É uma parte, claro, há muito bons exemplos, mas calma, não se enriquece em Portugal a escrever livros. Há algumas pessoas que têm... Há de haver um caso ou outro, sem dúvida. Sim, tens o José Rui dos Santos, se calhar ganha algum dinheiro com os livros. Ou e o Gustavo tens... Santos. Ou o Gustavo Santos. Se calhar é ter o Polito Santos Pois, claro. Mas imagina, estamos a falar de pessoas que já eram conhecidas antes de escreverem um livro. O Gustavo Santos não era? Era? Não, era. Eu não Ele conhecia não era bem, autor-ajuda, ele era ator. Era ator? Sim, ele fez Então programa. isto é tudo uma encenação. Estás mais descansado. Explicava muito melhor. Não, mas imagina, a questão é esta, é que tudo o que é académico quase tens de pagar para trabalhar. E não pode ser. Porque Sim. se um dia queremos ter caixotes do lixo, onde atiramos para lá a comida Sim. e ela é transformada em energia para a nossa casa, então é preciso haver uma Joana, 30 anos antes, a ter descoberto que era sequer possível Sim, com umas palhinhas. nós temos amigos também, o Pedroso e a Márcia, não é? Que, coitados, não é? Aquilo é uma chatice. Não... Pá, pessoas com doutoramento em genética, coisas importantíssimas, pá, e que não E a arranjam Márcia, depois. Sim, especializada em vacinas. sim, pá, e depois têm que ir trabalhar para privados para fazer a coisa acontecer e não conseguem continuar a investigação. Quando esta é claramente a vocação, não é? Não... Sim, e falas com eles e percebes Sim, logo. percebes logo a vocação deles, não é? Uma vez uma conversa que tivemos com o Pedrosa, em que eu perguntei-lhe qualquer coisa sobre o natural e sintético, não sei o quê. Ele disse-me, olha, a primeira coisa que eu te vou já dizer é que o que eu te estou a dizer vai estar errado. Exato. Seja, podemos descobrir isto hoje ou daqui a 30 anos, mas eu vou estar errado. E depois é que me respondeu. E acho sei, aquela dose de humildade que estavas a falar há bocado, aquela que se lição de calhar os políticos humildade. precisavam todos passar por um bocadinho de... Sim, tivemos o Mariano Gago que foi um bom exemplo disso. Acho que depois, na verdade, não... Agora tens a Elvira, não é? Mas pronto, que são personagens que... Acho que o Mariano Gago era mais consensual, ainda assim. Porque a Elvira é mulher. Não, acho que não tem nada a ver com isso. Era consensual entre homens e mulheres. Aqui acho que não existe esse consenso em lado nenhum. Então, fazemos aqui um mini resumo. Nós falamos muito mais da ciência e da academia do que propriamente do biohidrogênio, até porque sabemos muito pouco sobre o tema e acho que, sinceramente, deviam ir ouvir a Joana a falar sobre o que é que está a fazer esta investigação, mas basicamente foi isto que nós tivemos a explicar também, resumimos muito resumidamente, passando a redundância. Mas falámos muito sobre o papel da ciência e da educação e da informação, que é algo que tem de haver uma clara aposta. Acho que estamos todos de acordo, mas se discordarem também deixem nos comentários. E já sabem que se gostaram deste episódio é para partilhar, dar like, seguir, até porque para a semana temos 2 episódios muito interessantes sobre energia nuclear e energia eólica offshore. E eu tenho a certeza que não vão querer mesmo perder, porque dá discussões muito, muito boas. Por isso subscrevam, nós estamos em todas as plataformas de streaming, estamos no YouTube, estamos em todo o lado. Se também não gostaram, têm todo o direito disso, digam-nos o que é que podemos melhorar e nós melhoraremos. E é isto. E é isto. Até à próxima.